Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo a este segundo encontro, onde continuaremos a verificar os assuntos relacionados à contabilidade. E é nesta aula que vamos compreender sobre mais uma demonstração contábil, a DRE, ou demonstração do resultado do exercício, tá certo? Então, considerando as situações, problemas verificadas na nossa segunda unidade do livro, vamos compreender cada uma delas e auxiliar o profissional que será analisado nesta aula a encontrar soluções, a verificar estratégias de como resolver os problemas verificados em cada uma dessas SPs, tá certo? Então vamos verificar então os assuntos que serão tratados neste encontro. Olha só. É neste momento que vamos compreender sobre a análise da estrutura das empresas. Vamos compreender então utilizando novamente o balanço patrimonial, verificando qual é o total do ativo, qual é o total do passivo e compreendendo então qual é a situação patrimonial de uma determinada organização. E considerando esses fatos, os fatos contábeis, ou então este balanço patrimonial inicial, vamos então levar esses valores utilizando as técnicas contábeis, conforme aquelas que nós verificamos no nosso primeiro encontro, e ajudar o profissional contábil a verificar essas informações, a estruturar o balanço seguindo a estrutura correta e, além disso, ajudar a este profissional a analisar os novos fatos contábeis e, por meio desses fatos, gerar um novo balanço. E, em seguida, nós vamos perceber que haverão novos fatos contábeis. E é neste momento que nós vamos verificar que esses novos fatos contábeis, eles reúnem contas patrimoniais ou então e também contas de resultado. E nós já verificamos na nossa aula anterior que as contas patrimoniais são aquelas utilizadas durante a elaboração do balanço patrimonial. E é nesta aula que nós vamos verificar que as contas de resultado são utilizadas para elaborar a demonstração do resultado do exercício. Então, neste encontro, novamente vamos verificar as técnicas de contabilidade que vai te auxiliar durante a elaboração tanto do balanço patrimonial quanto da demonstração do resultado do exercício. Bom, então agora vamos assistir o nosso vídeo de abertura e em seguida já iniciar as nossas aulas, verificando as SPs e então compreendendo novos assuntos que envolvem a contabilidade. Vamos no vídeo então. Às vezes a gente se anima e perde o controle, né? Gasta um pouco mais no final de semana, compra uma roupa um pouco mais bonita, um presente caro para a namorada, abre uma exceção para comer em um restaurante, daí passa um cartão aqui, outro ali e se esquece do aluguel para pagar, da conta de energia que vai vencer, da mensalidade do curso. Se para uma pessoa normal de vez em quando já é difícil se organizar financeiramente, imagina para uma corporação que tem diversos outros gastos. Nessa unidade de contabilidade, você vai conhecer algumas das estruturas e métodos que as organizações utilizam para manter suas finanças sob controle, a partir do registro dos fatos contábeis e dos procedimentos de elaboração das demonstrações contábeis. Uma dessas estruturas é o plano de contas, uma relação ordenada de todas as contas existentes na empresa. Cada empresa faz seu próprio plano de contas adequado às suas necessidades. Nele, as contas podem ser classificadas em elementos patrimoniais, que incluem ativos, passivos e patrimônio líquido, ou em elementos de resultado, que são receitas, custos e despesas. Para agilizar o trabalho e facilitar a classificação dos documentos, o plano de contas é feito através de códigos.
Cada conta contábil tem um determinado código ou número e os seus diversos graus. E cada grau possui um significado. Parece complicado, mas não é. Preste atenção nesse exemplo. O primeiro grau pode indicar a estrutura, ou seja, se a conta é classificada como ativo, passivo e patrimônio líquido, receita e deduções da receita, ou custos e despesas. O segundo grau pode indicar o grupo das contas, se são de ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. E o terceiro grau pode indicar o subgrupo no qual ela se encaixa, podendo ser disponibilidades, clientes, fornecedores ou obrigações trabalhistas e previdenciárias. Ao longo da unidade, você também vai conhecer o método das partidas dobradas, uma técnica publicada em 1494 e utilizada até hoje. Além de ver quais são os livros contábeis obrigatórios pela legislação e como funciona a nova forma de escrituração digital. Na SR você vai conhecer a Ana, nova contadora da revendedora de calçados Pé Bonito, e ao longo das situações problema terá de ajudá-la a reestruturar alguns processos contábeis feitos pelo antigo contador, utilizando as técnicas e métodos vistos nessa unidade. Você está pronto para começar? Acesse o seu livro didático e as web aulas. Também não se esqueça de responder aos questionários de pré e pós-aula. Em seu ambiente virtual de aprendizagem, você encontra material complementar para te auxiliar nos estudos. Então agora é com você. Eu fico por aqui. Até mais! Olá, e para que nós possamos avançar neste conteúdo, compreendendo esses assuntos que serão observados ao longo da resolução de cada uma das SPs, vamos verificar quais são os assuntos prévios, os conhecimentos necessários, que é fundamental que você reconheça durante o aprendizado desta aula. Então vamos ao quadro agora para verificar então o que é necessário compreender. Olha só. É fundamental que você reconheça novamente a estrutura patrimonial da organização. E o que é a estrutura patrimonial? Como que é composto o patrimônio de uma empresa? Nós sabemos que o patrimônio ele é formado por bens, direitos e obrigações. Os bens e direitos compõem o ativo de uma empresa. Já as obrigações representam o passivo. E lembrando, em relação à nossa aula anterior, nós verificamos que o ativo ele é classificado entre ativo circulante e ativo não circulante. Já o passivo, ele é classificado entre passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. E para que nós possamos compreender ainda mais sobre a estrutura patrimonial, o passivo circulante e o passivo não circulante representam as obrigações com terceiros, tá certo? Já o patrimônio líquido representa as obrigações que a empresa possui com os sócios, com os acionistas das empresas. Então, esta é a estrutura patrimonial. Lembrando novamente que esses bens, direitos e obrigações nós registramos dentro do balanço patrimonial. E o balanço patrimonial corresponde a uma demonstração contábil que evidencia as contas contábeis, as contas patrimoniais, evidencia o resultado, o valor econômico, o valor financeiro das empresas. E olha só, qual é a estrutura patrimonial que nós verificamos na nossa aula anterior? Então, aqueles bens, direitos e obrigações são classificados, então, dentro do ativo e do passivo, certo? Lembrando novamente que ativo e passivo, esses lançamentos de débito e crédito correspondem a uma convenção contábil. Então, professor, por que nós utilizamos o lado esquerdo para representar o ativo e o lado direito para representar o passivo? Então, trata-se de uma convenção, tá certo? Então, olha só, vamos lá.
o ativo. Então, nós sabemos que dentro da estrutura do ativo circulante, dentro da estrutura patrimonial, nós sabemos que deste lado nós temos o registro do ativo circulante e as contas classificadas no ativo não circulante. E do lado direito nós temos então as contas classificadas no passivo circulante, em seguida passivo não circulante e por fim nós apresentamos as contas classificadas no PL, tá certo? Então essa é a estrutura do balanço patrimonial. É dentro de cada um desses grupos de contas patrimoniais que nós vamos evidenciar o valor contábil, o valor econômico e financeiro da empresa, tá certo? Então, meu caro aluno, é fundamental que você reconheça este conceito sobre a estrutura patrimonial e também sobre o próprio balanço patrimonial. E é neste encontro que nós vamos, então, verificar sobre as contas de resultado. E que ao final de um período nós encerramos essas contas de resultado e o valor final desta operação vai nos indicar se a empresa obteve lucro ou prejuízo. E este lucro ou prejuízo, essa conta de resultado, nós transferimos para o balanço patrimonial, tanto quanto lucros acumulados quanto prejuízos acumulados. Então, ele sai dessa expressão lucro do período ou resultado do período e passa, então, a ser um valor acumulado, um resultado acumulado. Transferimos este valor para o patrimônio líquido das empresas, tá certo? Então, considerando o objetivo das organizações, que é de obter lucro com base nas suas atividades, nas suas operações, este lucro nós registramos, então, dentro do patrimônio das organizações. E agora, vamos então compreender a situação geradora de aprendizagem durante esta aula. Veja só. Então, trata-se da empresa Pé Bonito, que comercializa sapatos, calçados, e esses produtos é que vão gerar receita, valores para a organização. Entretanto, o proprietário, o senhor Manuel, ele está insatisfeito com os serviços contábeis prestados pelo próprio contador da empresa. Sendo assim, ele resolve contratar a profissional Ana, a profissional habilitada para exercer esta atividade contábil, no sentido de reestruturar os procedimentos contábeis da empresa. Isto é esta a profissional que vai auxiliar o proprietário da empresa a mostrar a importância, evidenciar a importância da contabilidade durante o registro dos fatos contábeis. Também ela será responsável pelo reconhecimento da estrutura patrimonial, reorganizar essas contas, apresentar um novo balanço patrimonial, evidenciando a importância de analisar as demonstrações contábeis no sentido de obter informações sobre a situação líquida das empresas, bem como outras informações que auxiliam o gestor ou o proprietário da empresa durante o processo de tomada de decisões. Então, além das situações, problemas que serão verificadas ao longo desta aula, esses assuntos também contribuem, de certa maneira, com este processo de gestão empresarial. Então, fique atento a esses conceitos que serão apresentados e preste atenção durante a elaboração das demonstrações contábeis, do balanço, da DRE, utilizando as técnicas contábeis. E é nesta aula que vamos compreender, vamos verificar sobre a técnica de balanços sucessivos e, novamente, verificar o método das partidas dobradas. Sendo assim, então agora nós vamos para a nossa primeira situação problema. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada.
Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Olá, chegamos à nossa primeira situação problema e é neste momento que nós vamos verificar os assuntos relacionados à estrutura patrimonial da empresa Pé Bonito. Para isso, é necessário resgatar aqueles conceitos relacionados à estrutura da organização e, em seguida, verificar o balanço patrimonial apresentado, no sentido de observar as contas patrimoniais se elas estão classificadas da maneira correta. É o ativo circulante? Quais são as contas classificadas dentro do ativo circulante? As que foram apresentadas no livro estão corretas de acordo com a estrutura do balanço patrimonial? E dos demais grupos e subgrupos do ativo e do passivo? As contas, elas estão classificadas da maneira correta? Bom, então esses são os desafios que nós vamos observar ao longo desta SP e também vamos propor um novo balanço patrimonial, uma nova estrutura desta demonstração contábil. Mas antes, vamos verificar os conceitos ou então o que nós vamos tratar durante esta SP. Olha só. Bom, então, chegamos a esta questão, no sentido de reestruturar o balanço patrimonial. Nós vamos auxiliar a Ana a verificar esta estrutura. Mas, é claro, para isso é necessário reconhecer os fatos contábeis ocorridos na empresa durante o período em que será analisado. Então, nós vamos, neste momento, utilizar o método de balanços sucessivos para evidenciar um novo balanço patrimonial para cada fato contábil. Então, por exemplo, primeiro fato contábil, venda de mercadorias. E olha só, nós já temos um balanço patrimonial. Lembrando que este é um exemplo, não condiz com os fatos contábeis apresentados no livro. Vamos supor aqui, então nós já temos um balanço patrimonial inicial. E o primeiro fato contábil está relacionado com a venda de mercadorias. Quais serão os efeitos? O que vai modificar, alterar no balanço patrimonial, considerando esse primeiro fato contábil? Então, nós vamos elaborar um novo balanço patrimonial para cada fato contábil apresentado. Então, são diversos fatos contábeis em que, utilizando esta técnica do método de balanços sucessivos, vamos gerar um novo balanço. Isto é, vamos considerar o saldo do balanço patrimonial anterior, neste caso, para o primeiro fato contábil, vamos considerar os saldos do balanço de dezembro de 2013. E olha só, no segundo fato contábil, vamos considerar o balanço patrimonial que foi gerado com base no primeiro fato contábil e assim por diante. Então, para cada fato contábil, um novo balanço. E esse balanço sempre considerando os saldos anteriores, tá certo? E aí, por onde que nós vamos começar então para auxiliar a Ana a resolver este problema? É claro, precisamos primeiramente classificar as contas contábeis do balanço. Então, se você verificar aí no seu material, aí no nosso livro, temos um balanço, uma relação de contas patrimoniais que não seguem a estrutura correta. Então, considerando a nossa primeira aula, onde nós verificamos quais são as contas patrimoniais classificadas no ativo circulante, no não circulante, passivo circulante e não circulante e também no patrimônio líquido, vamos então fazer este ajuste desta demonstração e apresentar o balanço de dezembro de 2013 adequado. E em seguida nós vamos analisar os
fatos contábeis. E utilizando esta técnica, vamos gerar novos balanços, tá certo? E olha só, mas para que nós possamos avançar então nesta SP, vamos compreender primeiramente o que significam fatos contábeis ou fatos administrativos. E é claro, não podemos deixar de falar dos atos antes de falar dos fatos contábeis. Olha só, atos administrativos, mas só esta palavra, atos, representam acontecimentos, palavra-chave, que não provocam variações na estrutura patrimonial de uma empresa. Já os fatos, sejam fatos administrativos, fatos contábeis, são os eventos que devem ser reconhecidos durante a escrituração contábil. Isto é, esses fatos contábeis ou fatos administrativos vão provocar modificações na estrutura patrimonial de uma empresa. E considerando os fatos contábeis, então atos administrativos, nós não vamos levar para a contabilidade da empresa, para reconhecer as estruturas, os efeitos desses eventos sobre esses demonstrativos contábeis. Então vamos esquecer os atos, vamos nos atentar para os fatos contábeis. Então, considerando os fatos contábeis apresentados na nossa unidade do livro, vamos utilizar então a técnica de balanços sucessivos para verificar qual a modificação, a alteração de cada fato contábil dentro do balanço patrimonial. Sendo assim, nós vamos apresentar diversos balanços até chegar ao último fato contábil. E este último fato contábil é que vai nos revelar o último balanço patrimonial, ou ainda o balanço patrimonial final de janeiro de 2014. Então, olha só, o que compreende a técnica de contabilidade por balanços sucessivos? Então, trata-se de uma prática didática em que cada fato contábil ele evidencia uma nova demonstração individual. Então, para cada fato contábil, um novo resultado patrimonial, tá certo? E esta técnica, ela se preocupa em mostrar para o usuário da informação contábil o registro passo a passo dos fatos contábeis, evidenciando as alterações, as modificações ocorridas no patrimônio da empresa. Então, para cada fato contábil, vamos apresentar um novo balanço patrimonial, tá certo? Então, utilizando esta técnica, uma nova técnica, além do método das partidas dobradas, é que nós vamos facilitar a compreensão desses conceitos durante a escrituração dos fatos contábeis. E olha só, então para que nós possamos resolver esta primeira situação, problema, temos que, primeiramente, então, classificar as contas patrimoniais verificadas no balanço de dezembro de 2013. Pois este balanço, ele apresenta as contas que não seguem a estrutura correta. Você vai observar aí que tem conta do passivo classificada no ativo, conta que é do ativo circulante registrada no ativo não circulante, entre outros vieses, erros de classificação. Além disso, nós devemos registrar os fatos contábeis do mês de janeiro, utilizando a técnica de balanços sucessivos, evidenciando, então, para cada fato contábil, um novo balanço, até que nós façamos, ou então, até que nós registramos, até que todos os fatos contábeis sejam registrados e ao final do sétimo fato contábil, para que nós possamos, então, apresentar o balanço patrimonial final. E olha só, e quando então nós chegarmos ao registro do sétimo fato contábil, ou do último fato, vamos então verificar a estrutura patrimonial da empresa Pé Bonito, já com a atualização dos
fatos contábeis. E olha só, quando este aqui é o nosso balanço patrimonial inicial, já estruturado. Então, nós temos aqui, ó, ativo circulante, apresentando aqui as contas do disponível, que mais à frente nós vamos compreender esta subclassificação das contas patrimoniais, tá certo? Temos, então, todas as contas patrimoniais já classificadas de maneira correta. Com base no nosso livro, nós verificamos que essas contas não seguiam a estrutura correta. Então, aqui já é o gabarito, a resposta. Aqui evidencia o balanço já com as contas patrimoniais classificadas de maneira correta, totalizando R$ 543.500. Então, este é o total do ativo. E estas são as contas patrimoniais classificadas dentro deste grupo. Lembrando que este é o balanço patrimonial de dezembro de 2013. E lembre-se, para satisfazer a condição de balanço, isto é, equilíbrio entre as contas patrimoniais, isto quer dizer que total do ativo deve ser igual ao total do passivo. Então veja só, este é o passivo da empresa Pé Bonito. Total do ativo não bateu com o total do passivo, viu? Então isto satisfaz a condição de equilíbrio entre as contas patrimoniais. Do mesmo modo, como verificamos no ativo, no passivo as contas seguem, ou então obedecem à estrutura patrimonial. Primeiro, passivo circulante, em seguida, passivo não circulante, e por fim nós temos o patrimônio líquido. Então essas são as contas patrimoniais que vamos tomar como base, ou então como saldos iniciais para a elaboração do novo balanço patrimonial, considerando os fatos contábeis. E olha só quais são esses fatos contábeis. São diversos fatos contábeis que nós devemos reconhecer no balanço, no novo balanço. Então, olha só, primeiro fato contábil, pagamento de energia elétrica em dinheiro. Isto quer dizer que nós vamos pagar esta obrigação que a empresa já possuía, então quer dizer que após o pagamento esta conta do passivo circulante não vai mais existir. E olha só a contraprestação deste pagamento, uma saída de recursos do caixa da empresa. Então, para que nós possamos diminuir uma conta do passivo, temos que debitar. Lembrando que o método das partidas dobradas, débito e crédito, trata-se de uma convenção patrimonial. Professor, por que para aumentar ativo é débito e reduzir o ativo é crédito? Então, é uma convenção contábil, tá certo? Então, vamos lá. Para reduzir uma conta do passivo, nós temos que debitar. Então, olha só, débito em energia elétrica a pagar contra um crédito no caixa. Lembrando que, para aumentar uma conta do ativo, eu tenho que debitar. E para reduzir o valor de uma conta patrimonial classificada no ativo, eu tenho que creditar. Então, o pagamento vai envolver um débito no passivo e um crédito no ativo, tá certo? E qual é o valor desta operação? Então, com base lá no nosso livro, temos lá os fatos contábeis e o valor de cada um desses fatos contábeis. Como trata-se de uma obrigação que a empresa já possuía, nós podemos observar no balanço patrimonial, lá no passivo, qual era o valor desta despesa a ser paga neste período. Então, olha só, pagamento de energia elétrica, está aqui, ó, energia elétrica, qual era o valor? R$ 2.500. Isto quer dizer que essa obrigação, no novo balanço patrimonial, ela não vai existir desde que a empresa provisione uma nova obrigação, tá certo? Então, olha só, vamos aqui uma pergunta dos nossos alunos. Se houver um passivo maior que um ativo, como fechar o balanço patrimonial? Então, olha, cuidado, hein? Balanço patrimonial, deve haver a igualdade entre as contas do ativo e as contas do passivo.
A situação em que houver inexistência de ativos quer dizer que a empresa já está em processo de exclusão, de falência, ou então de paralisação das suas atividades, onde ela passa por um processo de liquidação de todos os seus ativos e passivos, e ela então finaliza com o encerramento das suas atividades, com o fechamento da empresa. Então daí não tem mais ativo, mas aí a empresa ela já deixou de ser uma empresa, tá certo? E é claro, se faltar ativo para pagar as obrigações, os sócios das empresas ou da empresa responde com o seu patrimônio pessoal para liquidar as obrigações faltantes. Então, quando houver um caso em que não há ativo, mas ainda nós temos passivos, os sócios que vão pagar por essas obrigações remanescentes, tá certo? Então vamos lá, vamos continuar. Então, segundo fato contábil, pagamento de salários, e esses salários também está registrado no nosso balanço patrimonial. Então é só observar lá no balanço qual é o valor de salários a pagar. Entretanto, você pode observar na relação de fatos contábeis aí do nosso livro e trazer aqui qual é o valor que será baixado deste lançamento, tá certo? Então, olha só, lembrando que a saída deste recurso será do banco. Então, nós vamos anular, vamos pagar esta obrigação, em contrapartida vamos verificar uma saída no banco da empresa. Então, por isso que nós debitamos uma obrigação e creditamos uma conta do ativo. Então, até o momento, só estamos observando uma redução do patrimônio da empresa. E olha só, temos aqui o nosso terceiro fato contábil: recolhimento dos encargos sociais utilizando cheque. Então vamos lá. Então temos aqui, vamos baixar esta obrigação por meio de pagamento, utilizando a conta bancária. Então, novamente, ó, debitamos uma conta do passivo e creditamos uma conta do banco. E lembre-se, para cada fato contábil, utilize o razonete em forma de T. Então, por exemplo, aqui, ó, encargos sociais sobre a folha de pagamento. Então, vamos lá. Encargos sociais é uma conta do passivo. Se é uma conta do passivo, ela é de natureza credora. Então, qual é o saldo inicial desta conta do passivo? Olhe lá no balanço patrimonial e registre esse valor. Então, volte lá no balanço e traga neste lado do crédito o valor inicial, o saldo inicial desta conta. Em seguida, registre essas transações, esses eventos, esses fatos contábeis em cada um desses razonetes. Então, por exemplo, nós temos aqui o razonete dos encargos sobre a folha de pagamento e o razonete de bancos. Temos aqui o saldo inicial do banco. Vamos supor que este é o nosso primeiro fato contábil. Então, pagamento dos encargos sociais. Débito de encargos sociais. Então, provavelmente nós teríamos um valor aqui, débito neste lado, contra uma saída no banco, um determinado valor. Então, olha só, nós reconhecemos, então, a baixa desta conta patrimonial, pois se a empresa não provisionar uma nova despesa relacionada a encargos sociais, então o saldo deste razonete vai ser zero, porque ela pagou exatamente o que ela devia lá em dezembro de 2013. Então, o saldo é zero deste razonete, sobre encargos. Em relação ao banco, nós temos o saldo inicial, entretanto, vamos observar diversos pagamentos. Ao final de todos os fatos contábeis, passe esse traço e some o total dos débitos e o total dos créditos. E, novamente, faça um outro traço e verifique qual será o resultado desta conta. Provavelmente, por se tratar de uma conta do ativo, o resultado será de débito ou resultado devedor, um valor disponível para a empresa. Esta conta dificilmente você vai observar como um valor negativo. Nós não vamos registrar no banco um saldo negativo. Nós esperamos que a conta bancária registrada na contabilidade ela seja sempre positiva, tá certo? E olha só, próximo fato contábil. Temos aqui pagamento do imposto
utilizando o cheque. Então, quando nós nos referimos ao cheque, nós estamos mencionando a conta bancária, tá certo? Então, olha só, para baixar uma obrigação, nós debitamos. E para reconhecer a baixa do ativo que foi utilizado para pagar esta obrigação, nós creditamos novamente. Então, olha só, aqui, neste caso, no quarto fato contábil, abra um outro razonete para o Simples Nacional a pagar, e nós já tínhamos aqui o razonete do banco, certo? Então, vamos lá, lembrando, sempre busque primeiramente evidenciar os saldos iniciais das contas que você estiver utilizando no razonete e, em seguida, efetue os lançamentos. Então, vamos lá. Simples Nacional a pagar. Qual é o valor desta operação? Então, vamos supor aqui, ó, valor X. Então, nós vamos debitar valor X em Simples Nacional a pagar contra um crédito de valor X no banco, tá certo? E, novamente, ao final dos fatos contábeis, deixe para efetuar esse resultado final somente após o lançamento de todos os fatos contábeis. E aí você passa esse traço em cada um dos razonetes e verifique qual que é o saldo. Neste caso, dessas obrigações que a empresa está pagando inicialmente, provavelmente o saldo será zero, porque nesta primeira etapa, onde nós estamos reconhecendo esses fatos contábeis, a empresa não vai provisionar novas obrigações. Então, ela somente vai pagar. Quando ela paga uma obrigação, se for um pagamento total da obrigação, esta conta patrimonial ela também vai deixar de existir dentro do balanço, lá no passivo. Já o banco, nós verificamos que existem diversos valores a serem registrados. Então, só ao final verifique qual é o novo saldo do banco. Vamos lá. E temos outros fatos contábeis ao longo das nossas atividades. Temos aqui o quinto fato contábil, que corresponde à compra de mercadorias a prazo. Isto quer dizer que não vai sair recursos do caixa ou do banco para pagar essas mercadorias. Então, a empresa ela fez uma compra a prazo, então ela criou uma obrigação com os fornecedores. Então, olha só, efetuou uma compra de estoque de mercadoria, então nós vamos aumentar o saldo de estoques, nós vamos debitar no ativo. E olha só, não estamos comprando a prazo, ou nós vamos aumentar o saldo de fornecedores, ou nós vamos criar esta conta. Então, isso quer dizer que nós vamos creditar no fornecedor. Tá certo? Então, crédito no passivo aumenta, débito no passivo reduz, diminui o valor, tá certo? Então, vamos lá. Débito em estoques e crédito em fornecedores. Novamente, abra um razonete para cada uma das contas patrimoniais e sempre traga os valores iniciais, os saldos iniciais. Conta do ativo é de natureza devedora. Então, vamos lá, saldo inicial. E a conta do passivo ela é de natureza credora. Então, novamente, aponte o saldo inicial dessas contas. Professor, por que o ativo é de natureza devedora e o passivo é de natureza credora? Novamente, é uma convenção contábil, tá certo? E é claro, existem ainda as contas redutoras do ativo e também do passivo. E essas contas redutoras vamos verificar na nossa próxima aula. E olha só, o sexto fato contábil. Recebimento de duplicatas a receber por meio de uma transferência bancária. Isto quer dizer que vai entrar no banco um dinheiro que o cliente devia para a empresa. Então, nós vamos baixar o saldo de clientes e transferir para o banco. Então, olha só, um fato contábil que envolve apenas contas do ativo, tá certo? E, novamente, você abre um razonete para cada uma dessas contas, ou então só abra para qual conta estiver faltando e faça o registro deste lançamento. Sétimo fato contábil, um outro pagamento, só que agora de fornecedores, utilizando o banco. Então, se eu vou reduzir, eu vou pagar, eu vou diminuir o saldo de um passivo, eu tenho que debitar.
E olha só, não vai sair recurso do meu banco, do caixa da empresa, para pagar esta obrigação? Então eu tenho que diminuir uma conta do ativo. Logo, vou creditar este mesmo valor na conta bancária. E aí você vai abrir um razonete ou abrir somente para qual conta for necessário e verificar os saldos finais de cada uma das contas desses razonetes que você abriu. Então vamos lá, por exemplo, do caixa nós tínhamos o saldo inicial, alguns valores que entraram e outros valores que saíram. Tá certo? Lembrando que é uma conta do ativo, então natureza devedora o nosso caixa. Passe um traço, faça a soma dos totais dos débitos e o total dos créditos. E aí você vai determinar, vai encontrar o saldo final do caixa da empresa. E é com base nesses saldos finais que nós vamos apresentar no balanço patrimonial encerrado em janeiro de 2014. Então nós temos aqui, ó, que com base no total do ativo do balanço anterior, verificamos que houve uma redução do patrimônio da empresa. De tanto pagar as obrigações, o patrimônio da empresa, ele encolheu, tá certo? E é claro, nós reconhecemos também a entrada de novos ativos. Então temos aqui o total do ativo e o total do passivo. E olha só as obrigações que foram pagas. Simples Nacional, salários, os impostos e a energia. Por isso que nós apresentamos esses saldos zero, tá certo? Então esta foi a nossa primeira situação problema, onde nós compreendemos sobre a estrutura patrimonial envolvendo o lançamento dos fatos contábeis. E na nossa segunda situação, vamos verificar outros fatos contábeis que deverão ser analisados, reconhecidos no balanço e gerado uma nova demonstração. Então agora vamos para a nossa segunda situação problema. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Olá, chegamos à nossa segunda situação problema. E agora que nós vamos compreender sobre a demonstração do resultado, aquela que evidencia o resultado do período. É isso mesmo, se houve lucro ou se houve prejuízo em um determinado mês, ou então um determinado ano ou exercício social, tá certo? Então agora vamos compreender sobre do que se trata a segunda situação problema. Olha só. É neste momento que Ana precisa explicar ao proprietário da empresa um pouco mais sobre a contabilidade ou então sobre as ações da organização. Para isso, vamos auxiliá-la durante a apresentação do resultado do período ou então durante a elaboração da demonstração do resultado do exercício. Para isso, é necessário que você, meu caro aluno, saiba diferenciar contas patrimoniais das contas de resultado. Além disso, como registrar as contas de resultado utilizando a estrutura da demonstração do resultado do exercício. E ainda, assim como o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, ela possui uma estrutura própria? E quais são os elementos que compõem a DRE? Nós sabemos que o balanço ele é composto por bens, direitos e obrigações. E mais adiante, nós vamos verificar quais são os elementos da DRE. Então, olha só, temos as receitas. Então, a DRE, primeiramente, ela já é formada pelas receitas, que são aqueles eventos que decorrem da venda de bens ou então da prestação de um determinado serviço, ou ainda de operações financeiras, entre outras receitas. Então, por exemplo,
receita com a prestação de serviços, receita com a venda de mercadorias ou a venda de produtos, receita com juros ativos, que são aqueles juros recebidos por atrasos dos clientes das empresas, ou ainda aluguéis recebidos e ainda descontos obtidos. Então, esses são alguns exemplos de receitas. E agora, olha só o que significa a despesa, o nosso segundo elemento de resultado. Despesa trata-se de um evento decorrente do consumo de bens ou então da utilização de serviços. Aí vem a palavra-chave que vai diferenciar a despesa do terceiro elemento de resultado, não vinculado à produção. Então, olha só, exemplos: energia elétrica, material de limpeza, água, aluguel e salários relacionados ao setor administrativo ou então ao setor de vendas. Entretanto, se esses gastos estiverem relacionados à produção, nós tratamos como custos. Então, olha só, custos são ações decorrentes ou então vinculadas à produção. Então, essa é a palavra-chave que vai te auxiliar a distinguir a despesa e o custo, tá certo? Então, olha só, exemplos de custos: matéria-prima, material secundário, mão de obra, energia, aluguel, entre outros gastos. Só que estes estão vinculados à produção. Tá certo? Então, agora que você compreendeu sobre os elementos de resultado, Ana também precisa reconhecer esta diferença entre esses elementos e nós devemos auxiliar esta profissional durante a elaboração do resultado do período. Nós vamos auxiliar então a Ana a encontrar qual é o resultado. Houve lucro? Será que houve prejuízo no mês de janeiro de 2014? Para isso, nós temos que elaborar a demonstração do resultado do exercício e também levar as novas alterações que os novos fatos contábeis vão apresentar. Então, nós tínhamos aqueles 7 fatos contábeis. Agora serão apresentados novos fatos contábeis. E esses novos fatos também vão refletir no patrimônio da organização. E quais são esses novos fatos contábeis? Está aqui. Venda de mercadorias a prazo. Olha só, a venda de mercadoria quer dizer que vai reduzir o estoque de mercadorias. E já que é uma venda a prazo, vai haver o quê? Nós devemos reconhecer em duplicatas a receber ou clientes este valor desta negociação. Apropriação de uma obrigação. A empresa, sabendo que ela tem que pagar esta despesa num determinado período, ela vai apropriar, isto é, ela vai reconhecer esta obrigação lá no passivo. E veja só, essas são aquelas obrigações que nós pagamos na nossa primeira situação problema. Agora nós vamos reconhecer, ou então apropriar essas mesmas despesas, só que para o mês de janeiro. Então, apropriar significa reconhecer a obrigação no passivo e também reconhecer pelo princípio da competência a despesa ou o custo vinculado a esses fatos contábeis. Olha o sexto fato contábil, venda de mercadorias à vista. Então, este fato contábil vai evidenciar o quê? Uma entrada no banco ou no caixa da empresa contra um crédito em estoques de mercadorias. E o sétimo fato contábil está relacionado à venda de mercadorias, 50% à vista e o restante a prazo. Então, novamente, meu caro aluno, para cada um desses fatos contábeis, abra um razonete e cada um desses razonetes você deve, primeiramente, reconhecer o saldo inicial
caso for uma conta do ativo, do lado devedor, e se for uma conta do passivo, você vai registrar no lado credor, tá certo? Então, primeiramente, traga os saldos iniciais de cada uma das contas patrimoniais que foram apresentadas lá naquele último balanço relacionado ao 7º fato contábil da nossa primeira SP. E então, registre as mutações, as variações provocadas pelos fatos contábeis, pelos novos 7 fatos contábeis. E então, nós chegamos, após o reconhecimento das contas patrimoniais, chegamos então a este balanço patrimonial, tá certo? Então, olha só, considerando então todos esses novos 7 fatos contábeis, chegamos a um total do ativo neste valor. Então, esta estrutura já segue a classificação correta das contas patrimoniais. Já está evidente, já está registrado a baixa dos estoques, o reconhecimento dos disponíveis proveniente das vendas, entre outras contas. Olha aqui no passivo, o reconhecimento das novas obrigações que foram pagas no mês anterior, tá certo? Então, este já é o balanço patrimonial ajustado. E grife aí no seu material esta conta patrimonial de lucros acumulados, que nós já vamos voltar nesta conta. Agora vamos para a demonstração do resultado do exercício. E assim como o balanço, ela também segue uma estrutura adequada. Primeiramente, iniciando com a receita de vendas. Então, olha só, aqui nós vamos registrar as contas de resultado. Receita com a venda de mercadorias, receita com a venda de produtos, ou então a receita com a prestação de serviços. Em seguida, nós vamos subtrair dessas receitas as deduções, ou então os impostos. Lembre-se daquele Simples Nacional a pagar? Quando nós apropriamos aquela obrigação no mês de janeiro, pelo princípio da competência, nós também registramos esta despesa no mês de janeiro. Então, olha só, quando nós registramos lá no balanço, nós também vamos reconhecer aqui em impostos e deduções o Simples Nacional, ou então o imposto sobre as vendas. E lembrando que essas contas de resultado, esses lançamentos, esses 14 fatos contábeis, o professor vai postar no fórum um material que vai evidenciar cada um desses lançamentos, observando os razonetes, a estrutura patrimonial inicial e o novo balanço patrimonial. Então, não deixe de acessar o fórum para verificar a resolução com mais detalhe desses cálculos, tá certo? Então, olha só, receita menos os impostos sobre as vendas, nós encontramos a receita líquida. Da receita líquida, nós retiramos o custo do produto vendido, o custo relacionado às vendas. E então, receita líquida menos os custos, nós encontramos o lucro bruto. Então, esses valores que o professor fala que é igual, esses resultados, então faz parte da estrutura da DRE. Lucro bruto agora, menos as despesas com vendas, despesas administrativas, outras despesas, outras receitas. Então, o lucro menos este item da DRE, nós chegamos então ao resultado antes do imposto de renda e também da contribuição social sobre o lucro líquido. E aí nós apresentamos então esse imposto, esses dois impostos, e este resultado menos os impostos, nós encontramos o resultado líquido do período. Se for um valor positivo, é lucro. Um valor negativo, prejuízo. Então, esta é a estrutura da DRE. E olha só, considerando os fatos contábeis, qual é o resultado do período? Então, nós evidenciamos aqui os valores das contas de resultado, encontrando, então, aqui ao final, um lucro de R$ 11.400.
E olha só, vamos voltar lá no balanço patrimonial. Lembre-se desta tela, lucros acumulados. Se nós verificarmos o balanço patrimonial lá, aquele inicial, nós não tínhamos lucro, nós tínhamos apenas o capital social. E por que agora nós registramos o lucro? Porque, com base nesses 7 novos fatos contábeis, houve, então, um resultado positivo de R$ 11.400, um lucro que devemos registrar no patrimônio líquido da empresa, tá certo? Então, considerando a demonstração do resultado do exercício, nós então finalizamos essa nossa segunda situação problema, mostrando que a empresa obteve um lucro ao final do mês de janeiro de 2014. E lembre-se, não deixe de acessar o fórum para verificar esses passo a passo e como efetuar o débito e o crédito, considerando cada um desses fatos contábeis. E lembrando que o método das partidas dobradas é um conceito e hoje em dia esta contabilização ela é realizada utilizando de softwares. Então, nós nem observamos mais esta contabilização no papel. Foi substituída por meios eletrônicos, que mais à frente nós vamos observar quais são esses instrumentos, tá certo? Então, chegamos ao final da nossa segunda SP e agora nós vamos para a nossa terceira situação problema. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Olá, chegamos à nossa terceira situação problema e é neste momento que vamos conhecer um instrumento que auxilia os usuários da informação contábil ou então ao profissional que está atrelado à elaboração das demonstrações contábeis a como classificar essas contas de resultado, contas patrimoniais dentro das demonstrações ou então como observar essas contas patrimoniais, contas de resultado, por meio de códigos. Então, nós vamos agora verificar sobre o plano de contas, sobre este instrumento que apresenta um código para cada uma das contas contábeis. Mas antes, vamos verificar o conceito da nossa terceira SP. Olha só. Ana ela comentou, então, com o proprietário da empresa Pé Bonito sobre um instrumento que apresenta um código para cada uma das contas contábeis. Então, ela falou do plano de contas e que o plano de contas da empresa Pé Bonito estava muito enxuto. Não era um instrumento que evidenciava todas as contas contábeis, considerando todos os fatos contábeis que já foram apresentados até o momento. Sendo assim, Ana possui um novo desafio. Primeiramente, de explicar a importância dos planos de contas e, em seguida, registrar, contabilizar os fatos contábeis utilizando o método das partidas dobradas e, se caso uma das contas que foram abrangidas durante esses 14 fatos contábeis não possuir uma classificação dentro do plano de contas, Ana, então, deve abrir ou então registrar essa conta patrimonial ou essa conta de resultado dentro deste instrumento. Então, ela deve abrir uma nova conta ou então melhorar o plano de contas da empresa Pé Bonito. Olha só, como que é o plano de contas? Então, é claro que Ana precisa, primeiramente, analisar o plano de contas da empresa, em seguida, sugerir novas contas para deixá-lo melhor ou mais compreensível, e, em seguida, contabilizar os fatos contábeis utilizando métodos partidas dobradas. Mas isso nós já estamos realizando desde o início da nossa primeira aula, nós já estamos utilizando o método das partidas dobradas, que é o débito e o crédito. Então, olha só, vamos falar sobre o plano de contas. Então, trata-se de um instrumento que utiliza códigos. E cada
conta contábil possui um respectivo valor, ou número, ou então um código. E esses códigos é que vão evidenciar o grau. Então, cada conta vai possuir um código e este código possui diversos graus. E cada um desses graus possui significados. Então, olha só, primeiro grau vai evidenciar se é uma conta do ativo ou do passivo e patrimônio líquido. Então, se for 1, é uma conta do ativo. Se iniciar com 2, é uma conta do passivo. 3, para evidenciar as receitas ou então as deduções. 4, para evidenciar os custos ou as despesas. E 5 é utilizado durante a apuração do resultado do exercício. E olha só, segundo grau vai evidenciar o grupo de contas. Então, iniciando com 1, nós já sabemos que é ativo. Se iniciasse com 2, seria uma conta do passivo. Então, olha só, agora é 1.1. Então, é uma conta do ativo circulante. E se fosse 1.2? Seria uma conta classificada no ativo não circulante. 2.2, uma conta classificada no passivo não circulante. E 2.3, uma conta classificada no patrimônio líquido. Tá certo? E aí, ó, terceiro grau evidencia o subgrupo. Então, temos aqui 1, iniciou com 1, nós sabemos que é o ativo. 1.1, uma conta classificada no ativo circulante. E 1.1.1, uma conta contábil classificada dentro das disponibilidades. Disponibilidade é o primeiro subgrupo de contas do ativo, que reúne as contas do caixa e do banco, e também outras aplicações de curtíssimo prazo, tá certo? E olha só o quarto grau, que vai indicar a composição dos grupos e subgrupos. Então temos aqui, ó, 1.1 ativo, 1.1 ativo circulante, 1.1.1 ativo circulante, disponibilidades. E olha só, ponto 2, quer dizer que é uma conta patrimonial do banco, tá certo? E se fosse 1.1.1.1, seria a conta do caixa, tá certo? E assim por diante. Então, os códigos nos auxiliam a compreender a classificação das contas contábeis. Mas isso aqui é somente quando você estiver observando o razonete, ou, aliás, o balancete, ou o livro diário, o livro razão, onde nós podemos utilizar essa codificação, tá certo? Então, olha só, agora sobre o método das partidas dobradas. Corresponde, então, a uma convenção contábil sobre os débitos e crédito. Lembrando que pode haver mais de um débito para um único crédito, ou então mais de um crédito para um único débito. Este é o conceito deste método das partidas dobradas. E esta técnica ela é utilizada para classificar ou então registrar os fatos contábeis. E ainda nós podemos verificar o registro desses fatos contábeis utilizando os razonetes, que é aquela outra técnica contábil em forma de T. Lembra-se que nós utilizávamos os razonetes para cada uma das contas patrimoniais ou contas de resultado, onde nós trazíamos o saldo inicial, apresentávamos as mutações e, enfim, nós mostrávamos o saldo final? Então, este é o razonete. Então, esta é a técnica do método das partidas dobradas que vai te auxiliar durante o registro dos fatos contábeis. E olha só, a regra das contas patrimoniais. Para os elementos do ativo, para aumentar os seus valores, é necessário realizar débitos nessas contas do ativo. E para verificar uma redução, deve haver um crédito. Passivo e patrimônio líquido é o contrário do ativo. Para aumentar uma obrigação, é necessário creditar. E reduzir a obrigação, pagar uma obrigação, é acompanhado por meio de um débito. Já as contas de resultado, temos que, para os custos e as despesas,
Já inicialmente elas são de natureza devedora. Então, para aumentar esses custos de despesas, nós devemos debitar. E para reduzir, nós devemos creditar. Já as receitas, o aumento ocorre quando há um crédito. E há uma redução quando nós verificamos lançamentos de débitos. Então, veja só. Para as contas patrimoniais, temos o caixa e o banco. Cada uma apresentando o seu saldo inicial. Elas são de natureza devedora. Então, houve uma transferência do valor X do caixa para o banco. Então, sai do caixa, nós estamos creditando. E entra no banco, nós debitamos. Então, nós aumentamos o saldo das contas bancárias utilizando um débito. E nós reduzimos o saldo do caixa utilizando um lançamento de crédito. E olha só as contas de resultado. Então, temos aqui, por exemplo, uma obrigação, lá, o Simples Nacional a pagar. Então, nós vamos provisionar esta obrigação. Então, temos aqui, ó, a despesa com o Simples Nacional. Nós sabemos que ela é de natureza devedora. Toda despesa, custo e despesa, são de natureza devedora. Então, olha só, olha a provisão. Pelo princípio da competência, vamos reconhecer essa despesa. Então, débito em Simples Nacional, despesa com Simples Nacional, contra um crédito em Simples Nacional a pagar. Então, este a pagar já nos evidencia, mostra que é uma conta patrimonial classificada no passivo, tá certo? Então, olha só, considerando os conceitos que nós verificamos nessa terceira situação problema, é necessário incluir no plano de contas da empresa Pé Bonito as contas que estiverem ausentes. E, em seguida, considerando os fatos contábeis ocorridos em 2014, em janeiro de 2014, isto é, os 14 fatos contábeis, vamos utilizar, então, o método das partidas dobradas, utilizar os razonetes também para mostrar, registrar esses fatos contábeis na contabilidade da empresa. Então, é necessário realizar 14 fatos contábeis. Então, à medida que nós realizamos esses lançamentos, então nós vamos encontrar uma lista de 14 registros de fatos contábeis. Então, o primeiro lançamento, olha lá, pagamento da energia elétrica. Então, faça esta lista para os 14 fatos contábeis, evidenciando o que é débito, qual é a conta de crédito, qual é, então, a denominação da conta patrimonial ou da conta de resultado, e, em seguida, apresente o valor. E lembrando que no fórum o professor vai apresentar esta lista completa da resolução de cada uma das situações problemas. Bom, então nós chegamos ao final da nossa terceira SP e agora vamos para a nossa próxima situação problema. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Olá, chegamos à nossa quarta situação problema e é neste momento que nós vamos verificar os instrumentos que auxiliam o contador ou então ao profissional que está por trás desses registros dos fatos contábeis, o profissional ou o usuário da informação contábil a verificar ou então a facilitar a sua compreensão das informações que fazem parte da empresa e que devem ser transmitidas aos entes fiscais, ao governo, aos órgãos fiscalizadores.
Então agora nós vamos falar do livro razão, do livro diário ou ainda dos instrumentos digitais que auxiliam durante a transmissão desses valores, dessas informações para o governo ou então para a Receita Federal Brasileira, tá certo? Então agora vamos ao quadro para compreender sobre a nossa quarta SP. Então, a Ana agora ela possui novos desafios. Primeiramente, ela deve explicar a importância dos livros contábeis para o proprietário da empresa. E, em seguida, evidenciar as características e os requisitos básicos impostos pela legislação durante a escrituração contábil. Então, o que deve ser observado durante este processo de escrituração? Em seguida, Ana deve rever os fatos contábeis, ou então esses lançamentos contábeis, e registrar cada um deles no razonete, para que então ela possa demonstrar o saldo dessas contas contábeis dentro desses livros da contabilidade. Então, olha só, todos os registros contábeis, isto é, todos os lançamentos de débito e os lançamentos de crédito são registrados na contabilidade utilizando os livros contábeis. Então, aquela relação que nós vimos no final da nossa terceira situação problema, onde evidencia a natureza. Primeiro nós vimos lá, o fato contábil 1. Qual era a natureza daquele primeiro lançamento? Nós tínhamos lá um débito e o crédito. Qual era a conta patrimonial ou conta de resultado envolvida? Qual era o valor desta operação? Então, esta lista que vai ser apresentada ao final dos 14 fatos contábeis já corresponde a uma informação inserida dentro desses livros contábeis. Então, esta lista, este diário dessas informações, corresponde a um livro contábil que nós vamos verificar agora. Então, olha só. Ainda, os livros contábeis, eles são compreendidos entre o livro diário, livro razão, ou então outros livros auxiliares, o livro caixa, ou então o livro das contas correntes, entre outros. Então, esses são instrumentos que vão auxiliar a contabilidade a registrar os fatos contábeis. E esses livros, por sua vez, são transferidos, são emitidos, enviados para o governo, para os entes fiscalizadores. E olha só, é por meio da escrituração contábil digital que certas informações são transmitidas. Então, olha só, este subprojeto do SPED, o Sistema Público de Escrituração Digital, que tem o objetivo de substituir a escrituração em papel. Então, a ECD, ou Escrituração Contábil Digital, substitui este processo de escrituração contábil utilizando papel, caneta. Então, acabou esse método manual de registrar esses fatos contábeis, tá certo? Então, agora nós utilizamos sistemas. Esses sistemas contábeis já nos auxilia durante a contabilização dos fatos contábeis de uma organização. Então, com base nos lançamentos das notas fiscais e das outras notas que estão relacionadas às atividades da empresa, essas informações são condensadas num sistema contábil e essas informações são verificadas no livro diário, no livro razão, no livro balancete, entre outros instrumentos que vão evidenciar todas essas informações das empresas, e essas informações condensadas são reunidas na escrituração contábil digital e são transmitidas em versão digital, eletronicamente, para satisfazer, então, esta condição, uma obrigação imposta pelo governo. Então, as empresas estão obrigadas a transmitir a escrituração contábil digital para cumprir com os requisitos da legislação. Elas devem transmitir essas informações. E, além disso,
dentro do SPED, também nós observamos a EFD, a Escrituração Fiscal Digital, que também corresponde a um instrumento eletrônico que trata-se de um subprojeto do SPED. Lembre-se, SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, tá certo? Então, olha só. E a EFD, ela contribui com os aspectos fiscais, ela reúne essas informações de aspecto fiscal, entre outras informações de interesse dos entes fiscalizadores, do governo, da Receita Federal, entre outros, do município, do estado. Então, reúne essas informações de aspecto fiscal e essas informações são transmitidas eletronicamente. E também são transmitidas para satisfazer essa imposição legal, esta obrigação das empresas de transmitir esses dados. E olha só, essas informações, tanto na ECD quanto na EFD, ou então quanto em outros subprojetos do SPED, são assinadas digitalmente e transmitidas via internet para o ambiente SPED, tá certo? E lembre-se, para que você que quer compreender mais sobre os subprojetos do SPED, acesse o site do SPED, busque lá no Google, digite lá, Sistema Público de Escrituração Digital. Então, acesse o site, clique lá em subprojetos do SPED. Você vai verificar que vai abrir uma lista de subprojetos. Clique em cada um deles e logo, assim que você clicar nesse subprojeto, existem opções de conhecer ou então compreender sobre essa informação. Tem um campo específico lá escrito o que é ou perguntas frequentes. Então, acesse esses itens para você compreender ainda mais sobre essas informações relacionadas aos subprojetos do SPED. Bom, voltamos ao quadro então para que nós possamos continuar com a nossa quarta situação problema. Então, para que nós possamos resolver esses problemas verificados na SP4, Ana deve explicar ao gestor da empresa a importância dos livros contábeis. Esses livros contábeis são fundamentais para qualquer empresa, pois esses livros evidenciam o conjunto ou então a relação de fatos contábeis, os eventos ocorridos dentro das empresas. E esses livros contábeis reúnem informações relacionadas ao local, à data do fato contábil, qual é a conta devedora, qual é a conta credora para cada fato contábil, qual é o histórico relacionado a este fato contábil. Por exemplo, venda de mercadorias a prazo relacionados à entrega de 100 cadeiras para o cliente tal. Então, este foi o histórico relacionado a este fato. E qual é o valor envolvido na operação? Então, esses são os elementos básicos da escrituração contábil. E, em seguida, a profissional deve rever os lançamentos e, então, elaborar os razonetes. E lembrando que essas informações são evidenciadas naquela lista para cada fato contábil. Nós temos diversas contas envolvidas, cada uma dessas contas possui a sua natureza específica e então registramos o valor relacionado à operação. E lembre-se, acesse o fórum para verificar esses assuntos, ou então para verificar os exercícios que o professor vai apresentar, no sentido de que você possa compreender ainda mais sobre cada uma das SPs verificadas ao longo desta aula. Bom, chegamos ao final da nossa quarta SP e agora vamos para um novo vídeo para que então possamos encerrar este nosso segundo encontro. Até lá! E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais!
Olá, chegamos ao final do nosso segundo encontro e é neste momento que você deve apresentar as suas dúvidas ou qualquer contribuição sobre os assuntos que foram verificados ao longo deste segundo encontro. Então é neste momento que você vai apresentar as dúvidas relacionadas à elaboração do balanço patrimonial, da demonstração do resultado do exercício. É isso mesmo, nós verificamos então as características da demonstração do resultado do exercício. Assim como o balanço, a DRE também possui os seus elementos estruturais, os elementos básicos para a elaboração da DRE. Verificamos que trata-se da receita, dos custos e das despesas. Então, é com base nesses três elementos que nós vamos estruturar a nossa demonstração do resultado do exercício. E lembrando, acesse o fórum para verificar materiais que vão auxiliar ainda mais durante a compreensão sobre a elaboração da demonstração do resultado do exercício. Tá certo? E olha só, esta relação, esta classificação do ativo, do passivo, o uso da técnica do método das partidas dobradas, o débito, o crédito, das contas patrimoniais ou das contas de resultado, esses assuntos nós vamos verificar ainda mais neste material de apoio que o professor vai deixar disponível no nosso fórum, tá certo? Então não deixe de acessar este material. E lembrando novamente, nós temos, por exemplo, um ativo. Para aumentar uma conta do ativo, ou então para reconhecer o ingresso de qualquer valor, ou então a constituição de uma nova conta patrimonial do ativo. Nós devemos classificar este valor no débito, no lado dos débitos. Lembre-se, trata-se de uma convenção contábil. Então, débito, todo débito vai aumentar a conta do ativo. Sem falar nas contas redutoras, tanto do ativo quanto passivo. Aí nós temos um outro tratamento para essas contas. Por enquanto, vamos falar apenas dessas contas patrimoniais que não são negativas, tá certo? Então, olha só, uma venda de mercadorias à vista. Então, esta venda significa a entrega de do estoque da empresa para o seu cliente e o cliente vai entregar para a empresa um determinado valor, um ativo, porque o dinheiro ou então a transferência bancária é classificada dentro do ativo circulante. Então, olha só, houve uma troca de valores, de ativos entre as partes. Então, olha só, para que nós possamos reconhecer a baixa do estoque, para nós reduzirmos este valor, nós já sabemos que nós devemos creditar um determinado valor na conta de estoques. E para reconhecer esta entrada de valor, de dinheiro na empresa, se vai entrar, se vai aumentar, ou se é uma entrada de ativo, nós devemos reconhecer este valor no lado dos débitos. Então, para aumentar um ativo, nós devemos debitar. E para reconhecer a baixa do ativo, devemos creditar este valor, tá certo? E olha só, depreciação acumulada, amortização ou essas outras contas redutoras, tanto do ativo quanto contas redutoras do passivo, elas vão obedecer, então, outro tipo de classificação. Não é mais um débito para aumentar e o crédito para reduzir, porque são contas redutoras. E no nosso terceiro encontro, nós vamos compreender sobre esses fatos contábeis, tá certo? E olha só, despesas, custos. Por exemplo, a despesa com a depreciação, a despesa com a amortização, essas despesas nós classificamos dentro da demonstração do resultado do exercício, lá nas nossas despesas administrativas, ou então despesas com vendas, se não estiverem vinculadas à produção. Se a depreciação estiver relacionada a um ativo imobilizado, a uma máquina, a um veículo, e esses ativos estão vinculados diretamente com a produção, então qualquer despesa, ou, aliás, qualquer custo vinculado, então, à produção da empresa, nós classificamos lá no custo dos produtos vendidos, custos das mercadorias vendidas ou custo dos serviços prestados. Por exemplo, para entregar para o nosso cliente um determinado produto, este produto passou por um processo produtivo.
E a máquina que ajudou, contribuiu para esse processo de produção, ela sofre um desgaste ao longo do período. E esse desgaste, ele é chamado de depreciação. Então, essa depreciação que está vinculada à produção da empresa, nós registramos essa conta de resultado lá nos custos do período. E se é a depreciação do computador do setor administrativo ou do setor de vendas? Estes setores não estão vinculados à produção. Sendo assim, registramos essa depreciação ou quaisquer outros gastos relacionados a essas duas atividades dentro das despesas, após o lucro bruto do período, tá certo? Então essas são algumas dúvidas que os nossos alunos apresentaram ao longo deste momento das contribuições, das dúvidas. Muito obrigado pela participação de todos os polos, tá certo? E olha só, novamente, sobre os assuntos que nós falamos desde a nossa primeira aula, agora neste segundo encontro, fique sempre atento aos conceitos relacionados à estrutura das demonstrações contábeis, à estrutura do balanço, à estrutura da DRE, quais são os elementos básicos de classificação de cada uma dessas demonstrações. No balanço nós temos o ativo e o passivo e outras subclassificações. Além disso, na DRE nós temos as receitas, os custos, as despesas e cada um desses elementos de ambas as demonstrações possuem conceitos. Então fique atento a essas informações, tanto para a sua atividade profissional, tanto quanto também para a nossa avaliação. Então lembre-se desses conceitos, busque sempre voltar aos seus materiais para ler essas informações e que para cada aula você possa trazer essas informações para lhe auxiliar durante os seus estudos. Então não deixe de fazer a leitura antecipada do material da nossa próxima aula, aproveite aquele momento de descanso ou aquele momento em que você pode estudar, faça a leitura antecipada da unidade que será tratada na próxima aula, faça os exercícios e não deixe de participar do nosso fórum, tá certo? Bom, chegamos então ao encerramento do nosso segundo encontro e agora nós vamos para o nosso chat de atividade. Fique agora com o nosso vídeo de encerramento e nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá! Olá, estamos chegando ao fim da segunda unidade de contabilidade. Antes de encerrarmos, vamos revisar os conceitos vistos para termos certeza de que você captou tudo? Ao longo das 4 sessões, você foi apresentado a dinâmica patrimonial a partir do registro dos fatos contábeis e viu também os procedimentos de elaboração das demonstrações contábeis. Distinguiu atos contábeis de fatos contábeis e contas de resultado de contas patrimoniais. Conheceu a técnica da contabilidade por balanços sucessivos, que é a prática do registro de cada fato contábil individualmente, e estudou como é feito o plano de contas e o método das partidas dobradas, no qual, para cada crédito, há um débito de igual valor. Também viu quais os livros contábeis obrigatórios pela legislação e como funciona o Sistema Público de Escrituração Digital. Já na SR dessa unidade, você auxiliou a Ana, nova contadora da revendedora de calçados Pé Bonito, a reestruturar a área contábil da empresa. Na SP1, você ajudou Ana a reclassificar o balanço patrimonial de acordo com a legislação e utilizou o método de balanços sucessivos para fazer com que o dono da loja, Manuel, compreendesse a prática dos registros na contabilidade. Na SP2, foi necessário corrigir o balanço patrimonial feito anteriormente, pois Ana havia se esquecido de registrar alguns fatos. Outra tarefa foi elaborar um relatório para mostrar a Manuel se a empresa gerou lucro ou prejuízo no mês de janeiro. Já na SP3, você e Ana tiveram de explicar a Manuel a importância e a finalidade de ter um plano de contas adequado às necessidades da empresa e como os fatos contábeis são contabilizados através do método das partidas dobradas. Por fim, a SP4 trouxe 3 desafios. Primeiro, foi preciso esclarecer a Manuel a importância dos livros contábeis e informá-lo sobre quais são utilizados. Em seguida, foi preciso rever se os lançamentos feitos em janeiro de 2014 pelo método das partidas dobradas estavam de acordo com o que é imposto pela legislação. A última tarefa foi registrar os 14 fatos em razonetes para demonstrar o saldo de cada conta contábil individualizada. Ufa!
Bastante coisa, né? Mas eu te aconselho a não parar por aí. Eu vou deixar 2 exercícios para você responder. Primeiro, uma sapataria realizou movimentação em várias contas contábeis patrimoniais e de resultado. Porém, um dos sócios solicitou que apenas os registros das contas patrimoniais fossem reconhecidos no livro. Caso você fosse o outro sócio da empresa, o que você faria? Segundo, se você trabalhasse na contabilidade do comércio de rapaduras Melado Limitada, quais seriam os fatos registrados pela técnica dos balanços sucessivos? Então vamos lá! Caso tenha alguma dúvida para resolver as questões, volte ao seu livro didático e não se esqueça de que é possível encontrar material complementar no seu ambiente virtual de aprendizagem. E vamos combinar, responda aos questionários da pré e pós-aula, eles são importantes na evolução do seu conhecimento. Bem, por essa unidade é só, e eu vou ficando por aqui. Até a próxima!